O grito ecoou pelo corredor do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, como um fado rasgado pela saudade. Ela não pode me deixar assim. Não depois de tudo. A voz de Mariana, rouca e partida, cortava o ar noturno de outono, misturando-se ao cheiro de desinfetante e ao zumbido distante das sirenes. Ela desabara no chão frio da emergência, as mãos tremendo enquanto apertava o telefone contra o peito, como se pudesse impedir que as palavras de traição vazassem para vazio. Seus olhos, castanhos como as nozes de Monsanto, estavam inchados de lágrimas que não paravam de cair e o corpo inteiro convulsionava em soluços que pareciam vir do fundo da alma portuguesa, aquela melancolia profunda, tecida em séculos de mar e perda. Eu, Sofia, enfermeira de plantão naquela noite chuvosa de novembro, corri até ela antes mesmo de processar o que via. Meu coração acelerou como o elétrico amarelo que serpenteia pelas colinas de Alfama. Mariana não era uma paciente qualquer, era minha amiga de infância, a que dividira comigo os segredos sussurrados nas tardes quentes de verão em Cascais, onde o Atlântico lambia as praias como um amante relutante. Havíamos crescido juntas, entre os azulejos pintados de azul e branco das casas de família, dançando ao som de ranchos folclóricos nas festas de São João. Mas a vida nos separara, eu, mergulhada na urgência da medicina, ela, uma designer de joias inspirada nas filigranas de Gondomar, sonhando com um amor que durasse como o ouro. Marina? Meu Deus, o que aconteceu? Eu me ajoelhei ao lado dela, minhas mãos instintivamente verificando o pulso, embora soubesse que o ferimento não era físico. Seus lábios tremiam e, entre os soluços, as palavras saíram aos pedaços. O Pedro. Ele. Com a colega de trabalho. Em nossa cama, Sofia. Em nossa cama, onde eu o amava tanto. Pedro, o noivo perfeito, o arquiteto que prometera um futuro de azulejos marinhos e viagens ao Algarve. A traição era um punhal envenenado, injetado na veia da confiança que ela construíra com tanto cuidado. Levantei-a devagar, guiando-a para uma maca vazia na ala de observação. O hospital, com suas paredes e quando histórias de dor e redenção, parecia conspirar conosco naquela hora. Respira, amor. Respira como nos ensinam nas aulas de yoga em Belém. Eu estou aqui. Usei a palavra amor sem pensar, como fazemos em Portugal quando o afeto transborda, não romântico, ainda não, mas um bálsamo para a alma ferida. Enquanto ajudava a se deitar, notei como seus cabelos pretos, ondulados como as ondas de ericeira, caíam desordenados sobre o travesseiro branco. Seus olhos, agora fixos nos meus, carregavam uma vulnerabilidade que me desarmava. Eu, que via mortes e renascimentos todos os dias, sentia-me impotente diante daquela dor. Administrei um sedativo leve, o suficiente para acalmar o tremor, e sentei-me ao lado dela, segurando sua mão. O quarto era iluminado por uma lâmpada suave, filtrada pelas cortinas que balançavam com a brisa úmida do Tejo. Conta-me tudo, Mariana. Deixa sair, como o vinho tinto de Dão que escorre devagar. Ela hesitou, mas o laço entre nós era antigo, forjado nas noites de confidências sob as estrelas de Sintra. As palavras jorraram, a descoberta casual de uma mensagem no telefone dele, o confronto na cozinha iluminada pelo sol poente, as acusações que se transformaram em silêncios cortantes. Eu me sinto tão vazia, Sofia. Como se toda a beleza que criei nas minhas joias fosse uma ilusão. Como se eu não valesse nada. Meu peito apertou. Eu conhecia Mariana desde os 7 anos, quando brincávamos de ser princesas nas ruínas do castelo de São Jorge, imaginando amores épicos como os de Camões. Ela sempre fora a sonhadora, a que via poesia nas curvas das oliveiras alentejanas, eu, a prática, a que curava os joelhos ralados e os corações partidos de bonecas. Mas agora invertíamos os papéis. Você vale mais que ouro, mais que as pérolas de Setúbal. Pedro é um tolo, perdido na superficialidade. Você merece um amor que te veja inteira, que dance contigo no fado de Coimbra. Enquanto falava, um calor sutil subiu pelo meu braço, partindo da palma de sua mão na minha. Era profissionalismo, eu disse a mim mesma, o dever de uma enfermeira. Mas no fundo algo se remexia, um segredo que eu guardava há anos, como uma carta não enviada numa gaveta de Évora. A noite avançou devagar.
O plantão me chamava para outros pacientes, um idoso com pneumonia e, quando as lendas de pescadores de Nazaré, uma criança com febre, choramingando por saudade da mãe. Mas eu voltava a Mariana a cada intervalo, trazendo chá de camomila infundido com hortelã do meu jardim em Oeiras, contando anedotas leves sobre os médicos excêntricos do hospital, como o Dr. Almeida, que recitava versos de Fernando Pessoa entre suturas. Ela ria fracamente, um som como sinos de igreja em Évora ao amanhecer e, por momentos, a escuridão recuava. Ao raiar do dia, quando o sol tingia o Tejo de laranja, Mariana adormeceu. Eu permaneci ali, velando seu sono, traçando mentalmente os contornos de seu rosto. O segredo pulsava em mim, desde a adolescência, quando nos beijamos por brincadeira numa festa de vintage em Lisboa, eu sentira algo mais. Mas o medo, da família conservadora, da sociedade que ainda sussurrava sobre pecados em confissões de domingo, me fizera calar. Agora, com ela ferida, o afeto profissional se entrelaçava a um desejo romântico, sutil como o aroma de pastéis de nata assando. A manhã trouxe uma trégua falsa. Mariana acordou com os olhos turvos, mas o corpo revigorado pelo descanso forçado. Sofia, eu preciso ir embora. Não posso ficar aqui, exposta como uma ferida aberta. Sua voz era um sussurro, carregada da teimosia das mulheres portuguesas que enfrentam tormentas com o queixo erguido, como as lavradeiras do Minho. Eu assenti, processando os papéis de alta, mas insisti, vem para minha casa em Alfama. Pelo menos por hoje. Não te deixes sozinha com isso. Ela hesitou, olhando pela janela para as gaivotas que planavam sobre o rio, símbolos de liberdade que pareciam zombar de sua prisão emocional. Alfama, com suas ruas empedradas e casas de varandas floridas, era o coração pulsante de Lisboa, um labirinto de memórias onde o fado nascia de alegrias e dores. Meu apartamento, no terceiro andar de um prédio antigo com azulejos de cenas pastoris, era um refúgio, paredes cobertas de livros de Sofia de Mel Brainer, uma varanda com vista para o castelo e o aroma perene de azeite e alho das cozinhas vizinhas. Levei-a para lá num táxi, o percurso serpenteando pelas 7 colinas, passando pelo arco da Rua Augusta, onde turistas fotografavam sem capturar a essência melancólica da cidade. Ao chegarmos, Mariana desabou no sofá de veludo verde, herança de minha avó minhota, e eu preparei um pequeno almoço, pão de milho com queijo de serpa, figos frescos do mercado da Ribeira e café forte como de uma esplanada encheado. Come, força. A comida portuguesa cura a alma, como dizem as velhas de Trás-os-Montes. Ela sorriu debilmente, mastigando devagar, enquanto eu me sentava ao piano vertical, tocando uma melodia suave de Amália Rodrigues, estranha forma de vida, cujas letras ecoavam sua dor. Eu bebi o amargo copo todo e, no entanto, há dor que não se apaga. Enquanto as notas pairavam no ar, Mariana começou a falar de novo, desfiando no velo da traição. Pedro não era só um traidor, era o arquiteto de um castelo de ilusões que desmoronara. Eles haviam planejado um casamento na Capela de Mafra, com damas de honor vestidas de rendas madeirenses, e uma lua de mel nas Ilhas dos Açores, onde o amor seria eterno como os vulcões adormecidos. Eu o perdoei tantas vezes, Sofia. Pelas noites em que ele chegava tarde do escritório, cheirando a vinho e desculpas. Mas isso é o fim. Lágrimas frescas rolaram e eu me aproximei, limpando-as com o polegar, um gesto que durou um segundo a mais do que o necessário. Naquele toque, o ar mudou. Seus olhos se fixaram nos meus e, por um instante, vi o reflexo de algo antigo, aquela brincadeira de juventude, o beijo roubado sob as luzes de um arraial. Você sempre me salva, Sofia. Desde crianças. Lembra da vez que caí da bicicleta em Belas e você me carregou até em casa, cantando para me distrair? Ri baixinho, recordando, sim, e cantei tão mal que os vizinhos chamaram a polícia, achando que era um gato no cio. O riso dela veio genuíno, um bálsamo, e nossas mãos se entrelaçaram no sofá, dedos se entremeando como as videiras de Douro. Mas o conflito interno me roía. Como enfermeira, eu curava corpos, como amiga, almas. Mas e como mulher? O segredo de afeto que eu nutria por ela era uma chama contida, alimentada por anos de olhares roubados em jantares de família, onde as tias tagarelavam sobre netos e casamentos tradicionais.
Portugal, terra de revoluções suaves e liberdades conquistadas em 2001 com o casamento gay, ainda carregava sombras, olhares enviesados em vilarejos do interior, famílias que preferiam o silêncio à escandalosa verdade. Eu temia perdê-la não só como amiga, mas como o centro de um amor não dito. A tarde se desenrolou em uma calmaria enganosa. Saímos para uma caminhada pelas ruelas de Alfama, onde o sol filtrava através das roupas estendidas nas varandas, criando padrões de luz como rendas. Passamos pela sede de Lisboa, tocando a porta do portal para boa sorte, e paramos numa tasca onde o dono, um velho fadista com bigode grisalho, nos serviu petiscos de bacalhau à brás. Duas belas senhoras, ele disse com um piscar, devem brindar à vida, que é curta como um fado curto. Brindamos com vinho verde, fresco e ácido como as emoções que fervilhavam em mim. De volta ao apartamento, Mariana quis trabalhar, era sua âncora. Espalhou esboços de joias na mesa de carvalho, anéis inspirados nas conchas de comporta, colares com pingentes de corações entrelaçados, simbolizando uniões eternas. Quer criar algo que cure, Sofia. Algo que diga que o amor verdadeiro não trai. Seus dedos dançavam no papel e eu a observava, hipnotizada pela graça de seus movimentos, pela forma como mordia o lábio inferior em concentração. O sol poente tingia a sala de âmbar e o sino da igreja vizinha badalava as horas, marcando o tempo como um relógio de cuco em Aveiro. Foi então que o telefone dela tocou, Pedro. O nome piscou na tela como uma ferida reaberta. Ela congelou e eu senti o pânico subir. Não atenda, Mariana. Bloqueia. Mas a curiosidade, misturada à dor, venceu. Ela pressionou o botão e a voz dele invadiu o espaço. Amor, foi um erro. Eu te amo, volta para mim. Vamos esquecer. As palavras eram mel, mas envenenado. Mariana desligou, o rosto pálido como as praias de areia branca do Alentejo ao luar. Ele acha que pode consertar com palavras vazias. Como se eu fosse uma peça quebrada de cerâmica de vista alegre. Eu a abracei então, um abraço de irmã, ou assim eu quis acreditar. Seu corpo se moldou ao meu, quente e trêmulo, e o cheiro de seu perfume, lavanda de província alentejana, me inebriou. Você não é quebrada, minha querida. Você é inteira e alguém te verá assim. As palavras saíram baixas, carregadas de um afeto que escapava ao controle. Ela se afastou ligeiramente, olhando-me com uma intensidade nova. Sofia. Por que você faz tanto por mim? O que eu sou para você? O coração martelou. O segredo pairava no ar, tão palpável quanto a umidade do Tejo. A noite caiu sobre a Alfama como um manto de veludo negro, salpicado pelas luzes dos lampiões que tremeluziam nas esquinas. O fado ecoava de uma casa próxima, uma voz feminina, rouca de emoção, cantando gaivota, sobre amores perdidos no mar. Mariana e eu jantamos na varanda, sardinha assada na brasa, regada a azeite virgem de trás-os-montes e salada de tomate coração com orégãos silvestres. O vinho tinto de Alentejo fluía devagar, afrouxando as línguas e as defesas. Lembra das nossas viagens de comboio para o Porto? Ela perguntou, os olhos brilhando à luz das velas. Eu sempre me sentia segura contigo, como se o mundo fosse só nós duas contra as estações. Assenti, revivendo as memórias, as paradas em Coimbra, onde comprávamos queijadas conventuais, as noites em hotéis baratos, rindo até o amanhecer sobre sonhos tolos. Mas agora, o ar estava carregado de algo não dito. O conflito se instalava, Pedro ligara de novo, deixando mensagens de voz que Mariana ouvia em segredo, chorando no banheiro. Eu ouvia os soluços abafados, e cada um era uma facada. Como amiga, eu a aconselhava a cortar laços, como a mulher que amava em silêncio, eu queria gritar que ele não a merecia, que eu sim. No dia seguinte, um sábado chuvoso, levei-a ao Hospital de Santa Maria para uma consulta de acompanhamento, protocolo para pacientes em crise emocional. O Dr. Mendes, um psiquiatra de barba grisalha e sotaque madeirense, a ouviu com paciência, prescrevendo terapia e um diário de gratidão. A dor é como o vinho do Porto, envelhece e amadurece, mas precisa de tempo para se tornar néctar. Mariana saiu mais leve, mas o peso real era o meu segredo, crescendo como era nas paredes de um convento.
Decidimos uma escapada, uma viagem de fim de semana a Sintra, terra de mistérios e amores proibidos, onde Lord Byron se inspirara para sonetos de paixão. Aluguei um carro pequeno, um Fiat vermelho como os gerânios das janelas lisboetas, e partimos pela A5, com o rádio tocando fado moderno de Marisa. A estrada serpenteava entre eucaliptos, o cheiro de terra molhada misturando-se ao sal do mar. Em Sintra, o Palácio da Pena erguia-se como um sonho colorido na neblina e subimos a pé, rindo das lendas de rainhas encantadas. No hotel, um quarto com vista para a serra, compartilhamos uma garrafa de moscatel de Setúbal. A conversa fluiu para o pessoal, minha vida solitária como enfermeira, plantões que me roubavam noites, a dela, agora em ruínas, mas com projetos de joias para uma exposição em Belém. Eu sempre admirei sua força, Sofia. Você salva vidas todos os dias. Eu mal salvo meus próprios desenhos. Apertei sua mão sobre a mesa de madeira entalhada. Você salva almas com sua arte. E a minha? Você salva a minha sem saber. O momento se esticou, elétrico. Seus dedos traçaram os meus e ela sussurrou: Sofia, eu sinto algo mudando. Com Pedro, era fogo de artifício, contigo, é como o mar, constante, profundo. Meu coração parou. O beijo veio natural, como a brisa da serra, lábios se encontrando em ternura, não urgência, um selo de afeto acumulado. Mas o telefone vibrou, Pedro, de novo, com uma mensagem: estou à tua porta em Lisboa. Volta, por favor. Eu mudei. A magia se quebrou. Mariana se afastou, olhos confusos. Eu? Preciso pensar. O conflito explodiu na volta. No carro, silêncio pesado como a neblina de Sintra. Ela chorou, questionando: e se for só rebound? E se eu te machucar, Sofia? Eu dirigi, as mãos firmes no volante, mas o peito em frangalhos. Em Lisboa, Pedro esperava na porta do apartamento dela, flores de camélias em mãos, símbolo de amor em Portugal, mas agora profanado. Ele a abraçou e ela não resistiu, deixando-se levar pela familiaridade tóxica. Eu assisti da rua, escondida nas sombras, o coração sangrando como uma ferida não suturada. Dias se passaram em agonia. No hospital, eu trabalhava em piloto automático, curando estranhos enquanto minha alma apodrecia. Mariana me evitou, mensagens curtas: desculpa, preciso de espaço. O segredo de afeto, agora revelado, virara uma ponte queimada. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio. Uma noite, Pedro atraiu novamente, desta vez publicamente numa festa de arquitetura em Chiado, com a mesma colega. Ela fugiu, correndo para a emergência do Santa Maria, onde eu estava de plantão. Ele me destruiu de novo, Sofia. Eu sou uma idiota. Desabou nos meus braços, e o laço profissional renasceu, mas agora entrelaçado ao romântico. Eu a levei para casa, prometendo: desta vez, eu te salvo de verdade. Não como amiga, mas como o amor que sempre fui. O inverno lisboeta se instalou com chuvas persistentes, transformando as ruas em rios de reflexos neon, como lágrimas na calçada de basalto. Mariana mudou-se temporariamente para meu apartamento em Alfama, um exílio necessário onde podíamos reconstruir aos poucos. Os dias eram rituais de cura, manhãs com café da manhã de torradas com manteiga de vendas novas e conversas sussurradas sobre nada e tudo, tardes em que ela esboçava joias inspiradas em nossas memórias, um colar com pingente de 2 mãos entrelaçadas, gravado com saúde em caligrafia antiga. Mas o romance florescia devagar, como uma azáfama no Douro após a poda. Beijos tímidos na cozinha, enquanto cozinhávamos cataplana de marisco, o vapor subindo como névoa de desejo contido. Noites enroscadas no sofá, assistindo a filmes de Manuel de Oliveira, cujas heroínas fortes ecoavam nossa jornada. Você me faz sentir vista, Sofia. Não como uma vítima, mas como uma mulher inteira. Seus sussurros contra meu pescoço eram fogo lento, aquecendo o frio da traição passada. O conflito veio de fora. A família dela, devota católica de raízes em Leiria, soube do rompimento com Pedro e pressionou por reconciliação.
A mãe, Dona Isabel, com seu rosário de âmbar e sotaque alentejano, ligou: Filha, o homem erra, mas o casamento é sacramento. Não jogues fora por orgulho. Mariana desligou, tremendo, e virou-se para mim. Eles nunca entenderão, Sofia. Nosso amor é como um fado censurado. Abracei-a forte, sentindo o peso da sociedade portuguesa, progressista nas cidades, mas ancorada em tradições rurais onde o amor entre mulheres ainda era sussurro de escândalo. No hospital, o estresse crescia. Um plantão exaustivo, uma enchente no Tejo inundara bairros baixos, trazendo vítimas com hipotermia e ferimentos. Eu corria entre macas, injetando morfina, acalmando pânico, mas minha mente vagava para Mariana, sozinha em casa. Foi numa pausa, lavando mãos no lava-olhos, que recebi a mensagem: Pedro veio aqui. Ameaçou contar para a família sobre nós se eu não voltar. Ele viu os esboços, sabe. O pânico me invadiu como uma arritmia. Reação de traição. Ele não só magoara, mas agora chantageava, usando o segredo de nosso afeto como arma. Corri para casa, o elétrico sacolejando nas calçadas molhadas. Encontrei-os na sala, Pedro, arrogante com seu casaco de lã, gritando: Você acha que pode trocar-me por ela? Uma enfermeira? Isso é ridículo. Mariana, pálida, defendia-se: É real, Pedro. Algo que você nunca me deu. Entrei como uma fúria de deusa celta, empurrando para a porta. Saia! Ou chamo a polícia. Seu amor é veneno, não laço. Ele riu, amargo. Vocês duas? A família dela vai deserdá-la. Portugal não é tão moderno assim. Mas saiu, derrotado, deixando um rastro de raiva. Naquele confronto, o laço se fortaleceu. Mariana chorou em meus braços, mas emergiu com resolução: Não vou me esconder mais. Vamos enfrentar juntos. Planejamos, ela contaria à família, eu a apoiaria. O segredo de afeto, outrora salvador silencioso, agora se tornava escudo público. Semanas depois, a exposição de joias dela em Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, sob os arcos manuelinos, foi o palco perfeito. Suas peças, inspiradas em amores resilientes, atraíram olhares, anéis de prata com motivos de ondas entrelaçadas, simbolizando uniões contra a maré. Eu estava lá, orgulhosa, vestida num vestido de linho branco como as rendas de peniche. Quando ela discursou, voz firme como o cimo da torre: Estas joias celebram o amor que cura, que não trai. O amor que salva o dia, como uma mão estendida na emergência da vida. Seus olhos encontraram os meus, e o público aplaudiu, alheio ao subtexto romântico. Mas o clímax veio à noite, num jantar familiar em Leiria. Dona Isabel, com sua mesa posta de porcelana de Bordal Pinheiro, esperava-nos. O que é isso de Pedro? E você, Sofia, sempre tão presente. Mariana respirou fundo, segurando minha mão sob a toalha. Mãe, Pedro me traiu. Mas encontrei o amor verdadeiro com Sofia. Nós nos amamos. O silêncio caiu como neve no Gerês. Lágrimas, gritos, rosários tilintando. Isso é pecado. O que dirão na missa? Mas o pai, um viúvo quieto de olhos bondosos, interveio: Deixa-as, Isabel. O amor é graça de Deus, não importa a forma. Lembra da tia Rosa, que viveu sozinha mas feliz? A tensão quebrou em abraços hesitantes, um começo de aceitação humanamente imperfeito, como Portugal. A primavera irrompeu em Lisboa como uma sardinha na grelha, vibrante, imprevisível, cheia de aromas de jasmim nas varandas de moraria. Nosso amor, agora declarado, florescia em gestos cotidianos, passeios de elétrico pelo bairro Alto, onde comprávamos ginginha em copos de chocolate, fins de semana no Algarve, caminhando pelas falésias de Sagres, mão na mão, sussurrando promessas ao vento atlântico. Mariana terminara a exposição com sucesso, suas joias vendidas para colecionadores que viam nelas a essência portuguesa, resiliência tecida em metal. Mas o conflito não terminara.
Pedro, amargurado, espalhara rumores, não na família, mas no círculo profissional dela, insinuando que o rompimento era devido a caprichos femininos. Um cliente importante cancelou um pedido, citando instabilidade emocional. Mariana duvidou. E se ele tiver razão, Sofia? E se nosso amor for só uma reação à dor? As noites se tornavam longas, com discussões acaloradas na cozinha, pratos de cozida à portuguesa esfriando intocados. Não é reação. É o que sempre foi, Mariana. O que eu guardei como um tesouro em Mafra. Mas a semente da dúvida brotava, alimentada pela traição passada. No hospital, minha própria crise veio. Um erro médico num plantão noturno, um paciente idoso, vítima de um assalto em Lisboa, recebeu a dose errada de anticoagulante. Ele sobreviveu, mas a investigação interna me abalou. Você está distraída, Sofia, disse o diretor, um homem de Évora com bigode autoritário. O amor não pode interferir no dever. Ironia cruel, o laço que me salvava emocionalmente agora ameaçava minha carreira. O ponto de ruptura foi uma carta anônima, de Pedro, eu soube depois, enviada a Mariana. Fotos nossas em Sintra, tiradas às escondidas, com legendas venenosas. Ela te usa para curar o ego. Volta para mim, de verdade. Mariana confrontou-me numa tarde chuvosa no Jardim da Estrela. É verdade? Você me ama ou me salva por pena? As palavras cortaram como faca de ourives. Pena? Eu te amo desde que éramos meninas correndo nas praias de Carcavelos. Esse segredo me consumiu, mas salvou-nos porque era puro. Ela chorou e eu com ela, sob as estátuas de anjos que pareciam julgar. A reconciliação veio num retiro inesperado. Convidamos Dona Isabel para um fim de semana em Óbidos, a vila literária com muralhas medievais. Caminhamos pelas ruas de casas brancas, lendo poemas de Florbela Espanca nas livrarias, versos de amor não correspondido que ecoavam nossas dores. A mãe, aos poucos, amoleceu. Eu fui como Pedro uma vez, com teu pai. Traí a confiança por medo. Não repitas meus erros. Abraços sob as ameias, vinho de colheita local e uma bênção relutante. Sejam felizes, minhas filhas. O Senhor é misericordioso. De volta a Lisboa, o segredo de afeto se transformou em farol. Mariana recontratou o cliente, transformando o rumor em história de empoderamento. Meu amor me fortaleceu como o ouro no fogo. Eu fui absolvida no hospital, o diretor admitindo. Todos erramos, o que importa é curar. O romance se aprofundou em camadas, viagens a Évora, dançando ao som de cantos alentejanos, noites cozinhando bacalhau com natas, rindo de nossas imperfeições. Mas o verdadeiro salvamento veio no clímax emocional, o aniversário de Mariana, numa festa surpresa em Cascais, nossa praia de infância. Convidei amigos, família, até o Dr. Mendes com sua gaita de foles. Ela entrou, olhos vendados, e ao removê-lo, viu uma mesa com suas joias expostas, cada peça contando nossa história, o anel da traição transformado em símbolo de renascimento. Você me salvou, Sofia. Não só da dor, mas para a vida. Nosso beijo, sob fogos de artifício sobre o mar, foi aplaudido, um laço profissional virado romântico, selado em afeto que curava tudo. O verão chegou a Portugal como um abraço do sul, céus azuis infinitos, festas de Santo António com manjerico e sardinhas na rua, o ar carregado de canção e saudade feliz. Nosso amor, testado pelo fogo da traição e do preconceito, emergira mais forte, como o vinho de Porto envelhecido em cascos de carvalho. Mariana e eu nos mudamos para uma casa maior em Oeiras, perto do mar, com um ateliê no sótão onde ela criava e um jardim de ervas que eu usava para chás curativos. A rotina era poesia cotidiana. Eu voltava do hospital com histórias de vidas salvas, ela me mostrava esboços de colares inspirados em constelações, nossas estrelas, guiando o caminho. O conflito residual veio da sociedade. Um artigo num jornal local, sensacionalista como os de outrora, questionava o amor moderno em terras tradicionais. Pedro, ainda rancoroso, dera uma entrevista anônima, pintando-nos como vítimas de confusão emocional. A família de Mariana vacilou. Dona Isabel, apesar da aceitação, recebeu visitas de parentes tagarelas. E os netos? O que dirá o padre?
Mas nós enfrentamos com humanismo, organizamos um workshop em Leiria, ensinando joalharia para mulheres, misturando arte com conversas sobre amores diversos. O amor não é linha reta, eu dizia, é como o Tejo, curvas, profundezas, mas sempre fluindo para o mar. O alto tranco final foi pessoal, minha saúde fraquejou sob o estresse acumulado. Um colapso no plantão, visão turva, mãos trêmulas, me levou à própria emergência. Mariana, agora minha âncora, cuidou de mim ironicamente. Agora eu sou enfermeira, brincou, aplicando compressas frias e lendo-me contos de Essa de Queiroz para distrair. No hospital, diagnosticaram burnout, prescrevendo repouso. Você salvou tantos, Sofia. Deixa-me salvar você. Naqueles dias de cama, com vista para o estuário do Tejo, confessamos medos profundos. Meu temor de não ser suficiente após anos curando os outros. O dela, de repetir padrões de traição. A cura veio em uma viagem de cura. Os Açores, ilhas de névoa e vulcões, onde o amor parece mito vivo. Em São Miguel, caminhamos pelas termas de Furnas, águas quentes como abraços primordiais, e subimos o pico, mãos unidas na escalada. No cume, com o Atlântico a 360 graus, trocamos votos não formais. Eu te escolho, em cada maré, em cada fado. O segredo de afeto, que salvara o dia tantas vezes em silêncio, agora era hino aberto. De volta, o final se desenhou humanamente perfeito, não sem sombras, mas com luz plena. Mariana lançou uma linha de joias chamada Laços de Afeto, com um pingente especial, duas figuras entrelaçadas, uma com estetoscópio, outra com martelo de ourives. Vendeu-se como pão quente encheado. Eu reduzi plantões, abrindo um grupo de apoio para profissionais de saúde, inspirada em nossa jornada. A família cresceu em aceitação. Dona Isabel tricotava chales para suas meninas e até Pedro, em um gesto de redenção, enviou uma carta. Desculpem. Encontrei meu próprio caminho. Numa tarde de outono, sentadas na varanda de Alfama, agora nossa segunda casa, com o Tejo dourado ao pôr do sol, Mariana disse: Você me curou, Sofia. De uma ferida que parecia fatal. Beijei sua testa, sentindo a completude, e você me salvou todos os dias. O amor, nascido em emergência, florescia em romance eterno, KCH tinha em suas tormentas, CM Chuca em suas profundezas, Lang MN em seus toques, Nhan VN em sua aceitação e puramente português em sua alma resiliente. Como um fado que termina em esperança, nossa história cantava, o afeto salva, sempre.